Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e assim que você achasse o texto, você ficasse de pé, por favor. Apocalipse capítulo 1. Eu gostaria que nós lêssemos, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 18. Um texto especial, um texto importante para nós. E eu chamo você então a lermos assim. Eu vou ler os versículos ímpares e eu vou deixar por sua conta o versículo par. Por gentileza, não corra. Não precisa sair correndo, você só lê em voz alta. Tudo bem? Joia. Então veja se tem alguém sem as escrituras perto de você, de modo que você consiga servir. Eu estou vendo aqui muitos irmãos com backup, não é? Muito bom, Bíblia física, não é? Tão importante. Eu estou aqui hoje com minha Bíblia virtual aqui, e nós avançamos assim para a glória de Jesus Cristo. Depois você mantém aberta, seu pastor via de regra prega textualmente, e nós vamos fazer isso hoje. Diz assim o versículo 9: Eu, João, irmão de vocês e companheiro de vocês no sofrimento, companheiro de vocês no reino e companheiro de vocês na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, bem alto. E dizia: escreve em um livro que você vê e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E entre os candelabros havia alguém semelhante a um ser humano. Estava vestido de uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro estava ao redor do seu peito. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz parecia o som de muitas águas. Assim que o vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Amém. Podemos orar um instantinho? Nós vamos orar por um pouquinho só, e eu vou pedir para você orar por todo mundo que ouve e por quem fala. Vamos fazer isso, assim mesmo ainda como você está. Vou deixar você orar um pouquinho. Ore misericordiosamente, certo? Ore pelas pessoas que vão ouvir, por aquilo que precisamos ouvir. Ore para que o Senhor traduza esse texto ao nosso coração. Conto com a sua oração nesse momento. Você que está em casa também observando, participando conosco, ore junto com a gente um instantinho. Essa é a nossa oração juntos nessa noite, Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, muito obrigado.
textos como esse que nós lemos aqui, e a Bíblia tem vários deles, com mais ou menos esse teor, com mais ou menos essa ideia. Textos como esse estão aqui para nos lembrar do Deus a quem nós servimos. Nós nos reunimos aqui como igreja para adorar Jesus Cristo. É isso mesmo? Então você saiu da sua casa, você veio para cá. E a última coisa que a gente veio fazer é cumprir um programa social. Não é? Nós viemos aqui para nos encontrar com os nossos irmãos e entregar um culto ao nosso Deus. Esse é o propósito. E é nessa sequência, certo? Porque se você não veio aqui preocupado com os seus irmãos, seu culto é muito fragmentado. O Senhor tem uma preocupação muito grande com a coletividade, não é? E o culto ao Senhor, quando nós percebemos diversas ênfases nele, ele tem a ver com o próximo, tem a ver com as pessoas, tem a ver com algo em que a gente faz junto. Esse texto aqui, então, vai nos lembrar desse Deus que é um Deus acima do improvável. Você pode dizer isso comigo? Acima do improvável. Eu vou precisar muito da sua ajuda hoje, eu vou contar bastante com ela. Diga comigo, um Deus para quem não há impossíveis. Diga aí, levante a voz e diga, não há impossível para Deus. Nós estamos olhando esse texto aqui, obrigado, eu atrapalhei um pouco você, né? Esse texto aqui é um Deus que fala é um texto que fala desse Deus que tem o poder de renovar as esperanças do seu povo. Um Deus que tem o poder de empoderar, de consolar, de refrigerar, de ungir a sua congregação. Olhe, talvez você esteja aqui hoje querendo uma palavra para amanhã. Às vezes as pessoas querem uma mensagem prática, né? Não, essa mensagem não é uma mensagem prática, é uma mensagem de impacto. Porque às vezes você quer alguma coisa para resolver o seu amanhã. E mensagens como essa não resolvem o seu amanhã. Mensagens como essa não diz como é que você vai resolver o problema da sua empresa amanhã. Mensagens como essa te colocam em contato com Deus que resolveu tudo já para a honra e glória do nome dele. Às vezes nós estamos tão querendo uma coisa que resolva uma receita para eu conseguir emprego amanhã, ou melhorar meu casamento amanhã. Nós temos cursos que podem ajudar isso. Mas mensagens como essa não estão preocupadas com esse detalhe da sua vida. Mensagens como essa têm um propósito de gerar um impacto em você, para você ver o Deus que está além dessas questões todas e que se importa com elas de fato. Não é que ele não tenha interesse nelas. É que às vezes você está focado demais nas suas questões. E daí perde a beleza e o poder daquele que tem o governo de tudo. Mensagens como essa vão dizer de um Deus que está acima do impossível, além do improvável, e que ao mesmo tempo é um abrigo para os seus servos. É um socorro em tempo de tribulação. Você pode dizer socorro em tempo de tribulação? Diga comigo. É interessante que não há secura que o Deus da Bíblia não possa fazer florescer. Não há secura que o Deus da Bíblia não possa tocar de modo a revertê-la para a glória do seu nome, se ele assim o quiser. Num dia de desafios, e é tão interessante isso, um grupo se levantou contra os pastores da congregação, e isso acontece vez por outra. Alguns desavisados, eles incorrem nesse tipo de situação. E agora os pastores estão meio que aprisionados, meio que tensos, e às vezes tendo que se defender do povo que eles pastoreavam. Então o próprio Deus se manifestou no lugar e olhou para os pastores e disse o seguinte: Moisés, manda os príncipes trazerem cajados deles. Sabe o que é um cajado? Ok, o cajado é aquele instrumento que os pastores usavam para guiar suas ovelhas e defendê-las. Cajado é algo que diz que uma árvore existiu ali. Agora está seco, diga comigo, seco. É tipo um cabo de vassoura. Um cabo de enxada. Alguém aqui conhece enxada? Porque agora a geração às vezes não conhece. Quem não sabe o que é enxada, levanta a mão. Ninguém levanta porque não vai passar uma vergonha dessa. Mas o cabo de enxada é aquilo lá. É mais ou menos aquilo que é um cajado. E foi assim que Deus resolveu o problema entre a congregação e seus pastores. Muito simples. O cajado que florescer é o cajado que tem autorização para fazer o que faz aqui. No outro dia de manhã, todos os representantes das tribos trouxeram seus cajados, que simbolizavam algumas coisas também. Mas no outro dia de manhã, o cajado de Arão, o
cabo de vassoura seco havia florescido e dado fruto. Você não acredita muito, e às vezes a mente do crente ela vai sendo cooptada para acreditar nas notícias do fantástico. E à medida em que a gente fica acreditando só nas notícias dessa terra, as notícias do céu nos soam indigestas algumas vezes. A nossa mente fica tão aqui e agora, que Satanás joga uma ponta de dúvida quando a Bíblia diz que o Senhor fez o cajado de Arão florescer. E aí quando a gente ouve isso, a gente não consegue nem dar um glória a Deus efusivo, porque às vezes nós fomos tirados da crença simples das Escrituras. Mas eu vim aqui com a responsabilidade de ser o seu pastor, para dizer para você, em nome de Jesus, que um dia um cajado seco floresceu e deu fruto. Para dizer que para o Deus de Israel, para o Deus que a gente veio adorar aqui, não há secura que Ele não possa fazer reverdecer e florescer para a glória do seu nome. Esse texto aqui está falando disso, inclusive. João está em Pátimos, é o nome da ilha que você leu aí já no versículo 9. E essa ilha era uma ilha rochosa, vulcânica, 10 quilômetros por 16 de dimensões, e ali eram colocados os desterrados. Naquela ilha ali eram colocados as pessoas que haviam sido atingidas pelo governo da época, para viverem algum tipo de congregação, de condenação, ou no mínimo uma segregação temporária. E naquela época, irmãos, muitos dos nossos irmãos haviam sido condenados ao desterro em Pátimos e abandonados em suas ilhas. Eles estavam banidos, eles estavam exilados, eram pessoas agora não gratas diante do Império Romano. Acredita-se que João está nessa ilha por ordem direta do imperador Domiciano, da época. João está nessa ilha porque ele havia sido alcançado pela mão dos seus inimigos. Ele está nessa ilha porque os seus inimigos o atingiram, não porque ele fosse algum tipo de criminoso, mas porque ele pregava a palavra de Deus e testemunhava do poder transformador do Senhor e Salvador Jesus Cristo que você veio adorar aqui hoje. A mesma coisa. E possivelmente, por estar ali, a Bíblia não diz há quanto tempo ele está ali, mas possivelmente por estar ali, João enfrentava um período de ruptura. Seus sonhos, seus planos, talvez ele tivesse já passagem comprada para pregar em Roma, para pregar em Jerusalém, e pronto, acabou, a agenda já foi. Vai para Pátimos. Então, sua agenda havia sido rompida. Possivelmente, ele está enfrentando um tempo de distanciamento das pessoas, porque se ele é jogado ali para ficar sozinho e desterrado, seus amigos não foram juntos. Ele deve ter ido sozinho e sido depositado naquela ilha para enfrentar a solidão. Privações adversas poderiam estar atingindo esse nosso irmão aqui. Porque, via de regra, não há muita coisa boa num lugar desolado. Então, olhe para João, um ancião que conhecia e servia Jesus há décadas. E eu fico imaginando, talvez, como é que está o ânimo desse irmão nosso naquele lugar. Fico imaginando, talvez uma certa crise pessoal o tenha atingido. Pastores, via de regra, têm crises pessoais com uma certa constância, e esse homem, em Pátimos, não deveria estar numa situação assim, muito simples emocionalmente. Fisicamente, possivelmente enfraquecido, talvez enfrentando fome, talvez enfrentando algum tipo de dor ou de doença. O fato é que João está num ambiente de secura, num ambiente inóspito, para que sofresse ali. Não tinham pagado um tour para ele em Pátimos. Pátimos não era um resort. Pátimos era um lugar de secura e de sofrimento. E nosso irmão está bem ali naquele lugar. Mas o texto sagrado diz para mim que, de repente, num domingo como esse,
Bam! Um impacto se dá na vida de João. Uma visitação poderosa, uma manifestação poderosa é percebida bem ali naquele lugar onde ele estava. Algo novo, diga comigo, algo novo. Uma ruptura, um chamado para a atenção para uma outra realidade. E aí agora ele ouve já um comando, e o comando que soa atrás dele é: vê e escreve. O comando é: divulgue. O comando é: incendeie. Eu imagino que João não soubesse, mas um fogo ia sair dali para o mundo inteiro. Hoje nós estamos aqui pensando nesse texto que foi escrito a partir do lugar da aridez. Hoje nós estamos lendo esse texto e esse livro inteiro, que é sobre a revelação da vida de Jesus Cristo. É interessante, não é? O texto começa dizendo: esses fatos são aqueles que vão acontecer em breve na vida de Jesus Cristo. E a partir daí João vai falar uma série de outras coisas. E portanto de Patmos, do lugar da desolação, vai sair algo para edificar e consolar a igreja de Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. Feita essa observação, eu queria pensar com você em algumas coisas. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos aqui, com base nesse texto, é que o crente fiel, diga comigo, o crente fiel. O crente fiel, ele enfrentará a terra árida. Está amarrado o pregador? Não está não. Não está não, porque isso é decreto divino e ninguém amarra os decretos divinos. O crente fiel enfrentará momentos de isolamento, de certa desolação. Sabe aquele momento em que parece que nada nasce? E se nasce, não floresce, não frutifica. Sabe aquele momento na vida em que parece um patinar constante? Sabe, o crente fiel, ele vai enfrentar as frustrações da vida. E às vezes, grandes frustrações. Patmos vai dizer para mim e para você que crentes fiéis, e eu estou falando aqui de crentes fiéis. Olhe para mim, por favor. É crente que está olhando as Escrituras, crente que está gastando tempo com Deus diariamente, crente que está fugindo do pecado, crente que está querendo amar Jesus, crente que sabe que Deus está nele, que ele é propriedade do Espírito Santo, que ele é morada de alguém maior do que ele mesmo. Um crente fiel, assim como você está sendo desafiado a ser todo dia, vai enfrentar momentos em que parece que os escombros é que estão crescendo. Então as coisas parecem que estão desmoronando. O ministério, às vezes a célula, as finanças, o casamento em crise, os filhos, a saúde. Todo crente fiel vai enfrentar na sua existência momentos em que as circunstâncias não são nada boas. Pergunte para João, pergunte para Pedro, pergunte para os demais homens e mulheres do Senhor, que a Bíblia nos apresenta e que a história nos apresenta, e alguns deles convivem conosco ainda hoje aqui, bem nesse lugar. Entretanto, irmãos, esse texto deixa claro que o crente fiel pode até estar ao alcance das mãos dos seus inimigos. É aquela hora em que a fofoca chega. É aquela hora em que o destempero atinge a gente. É aquela hora em que as calúnias às vezes se levantam contra nós. É aquela hora em que os comentários são maldosos, às vezes de injustiça ou querendo diminuir você. Ou às vezes a própria violência física que atinge, às vezes, entes queridos nossos. Então o crente fiel pode até estar ao alcance das mãos dos seus inimigos. O crente fiel pode até estar sofrendo as feiuras da vida deste mundo caído. Nós não vivemos, irmãos, no mundo ideal, nós vivemos no mundo caído, onde o homem está em rebelião contra o Senhor. Então nós podemos muitas vezes sofrer as dores e feiuras desse mundo caído, enfrentando a hora escura da tristeza ou da solidão, ou dos reveses na vida, ou da tribulação. Mas ouça, nunca, pregue para você mesmo um instantinho, diga assim: nunca um crente fiel estará distante dos olhos atentos do seu Salvador. Pode estar ao alcance da mão dos seus inimigos, mas não está distante dos olhos atentos do seu Salvador.
não está distante da compaixão. Diga comigo, compaixão. E do interesse misericordioso do seu Senhor. O crente fiel pode estar em Patmos ou em qualquer outra área de densa luta e sofrimento, mas ele não está fora do alcance das mãos do seu Pai bondoso. Essa é a verdade das Escrituras. Olhe para mim, por favor. Ser salvo pela graça de Cristo Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem salvo pela graça de Cristo Jesus aqui? Só levanta a mão, só aqueles que têm convicção aí, falei, eu sou salvo pela graça. Você que não tem essa certeza, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. E quando a gente reconhece o senhorio dele e nos rendemos a ele, aleluia, ele nos salva poderosamente. Bem, mas ser salvo pela graça é a coisa mais maravilhosa do mundo. E dentre algumas coisas, isso significa que o Pai nosso, ele é suficientemente amoroso e poderoso para consolar aquele que chora. Suficientemente amoroso e poderoso para limpar as vestes sujas, para transformar a tristeza em alegria, para reverter a maldição em bênção, a fim de que seus filhos sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo próprio Deus. Este é o interesse do Senhor em ministrar aos seus servos novos tempos. Segunda coisa que eu quero observar com os irmãos, é que muito embora o Patmos era o lugar onde João estava, Patmos não era o fim de João. E aí eu quero observar com os irmãos que momentos de luta, de tribulação e de escassez e de dores não são o fim. Nunca são o fim. Até porque, se você não sabe ainda, o melhor na vida do crente está vindo. Está vindo. Eu não sei você, eu estou indo para os meus melhores dias, eu estou indo em direção a eles aí. E não tem a ver com riqueza, nem com saúde, nem com poder, não, tem a ver com ver a glória de Deus com mais intensidade, perceber a presença do Senhor com mais intensidade. E é isso que nós estamos, para lá que eu estou indo e creio que nós estamos indo. Então, quando Satanás coloca João ali em Patmos, eu fico imaginando que em sua rebelião, em seu desejo de agredir o Senhor e agredir a sua igreja, Satanás dizia, silenciei o homem. Minei as forças. A sua influência agora está minguada. A obra do Evangelho está atingida. A igreja de João e o seu bispado e o seu apostolado agora estão feridos e os crentes vão ser enfraquecidos. Eu fico imaginando que essa era uma estratégia satânica e o pensamento satânico ao fazer isso com o servo do Senhor e vê-lo ali em Patmos. Eu fico pensando o que os inimigos de João, em sua arrogância, imaginavam. Eu fico pensando, Domiciano escrevendo o decreto, ou quem quer que tenha sido, e os demais cumprindo a ordem, e pensando o seguinte, calamos o fanático. Um fanático a menos, e ficamos livres desse alienado, ou coisas assim do tipo. Eu fico imaginando o alto discurso de João, e me permita só imaginar, sem querer ofendê-lo, fico pensando, João, pensando assim, eu acho que já deu mesmo. Tantos anos, tantas décadas, agora a doença, agora a velhice, agora o isolamento, talvez tenha dado. Fico imaginando essas vozes todas, sendo ouvidas aqui e ali, mas é tão maravilhoso, irmãos, porque o texto vai dizer para mim e para você, que o Senhor pensava absolutamente diferente de todos esses discursos aqui. Num domingo como esse, bem no meio daquela situação difícil, bem no meio desse tumulto de vozes que se ouvia pela terra, o imperador do universo vem visitar o prisioneiro do imperador romano. Ele não pede licença, ele não pede autorização para o Senado romano, não, ele simplesmente aparece ali em Patmos para visitar um prisioneiro. Lá vem o imperador do universo, rompendo os protocolos da terra para visitar aquele prisioneiro ali naquele lugar. Ele pensava de outro jeito.
A ideia dele para aquela situação era outra. Parece que com essa atitude, e se contrapondo a essas três vozes que nós imaginamos agora há pouco, parece que se contrapondo a ela, o Senhor brada. E parece que o brado ecoado nesse texto aqui é esse: eu não tenho compromisso com o que Satanás imagina, e nem com seus propósitos, e nem com seus planejamentos. Na verdade, eu já vim em carne para destruir as obras do diabo, e é isso que eu estou fazendo pelo mundo afora. Parece que com essa atitude, o Senhor está dizendo, eu não me guio também por aquilo que os homens dizem. Não tenho compromisso com aquilo que os homens dizem, que eu não tenha autorizado a dizer, que não seja o ecoar da minha voz. Parece que o Senhor está dizendo aqui, com essa atitude para nós todos, eu não me abalo com aquilo que as circunstâncias indicam. Eu não me limito por aquilo que você mesmo pensa ou sente a seu respeito, ou a respeito da circunstância. Naquele lugar ali, irmãos, naquelas condições ali, contra todas as possibilidades, Deus fez João florescer para a glória dele. E nós temos o fruto em nossas mãos hoje. Ele está aí, bem nas suas mãos. Talvez você esteja aqui e esteja bem numa terra árida. Talvez a gente enfrente lugares de esterilidade, momentos onde algumas questões saem bem do controle. O ministério às vezes acabou. A minha liderança não vai. Meu filho, meu Deus, meu casamento, ai que cansaço. Talvez a gente esteja aqui e a gente esteja pensando, muita ruptura, os relacionamentos se romperam, um pouco de solidão. Talvez você esteja aqui me ouvindo e o pensamento seja, por que a pessoa fala isso de mim? Quanta injustiça. Talvez a gente esteja aqui hoje e haja uma pressão sobre nós, e as nossas probabilidades são contrárias. Mas eu venho aqui para dizer para você uma coisa em nome de Jesus, com base nesse texto. Ouça bem, o Senhor tem poder para atuar nas terras áridas. Ele atua nas terras áridas. O Senhor não deixa seus filhos desamparados na terra seca. Ele não faz isso, não é do seu feitio. Olhe para mim, por favor. É bem possível que esse tempo e esse momento na minha e na sua existência, bem como na existência de João, era o momento de uma disruptura. Era o momento de uma nova história, de um novo discurso, de um novo começo, de um novo impacto, de uma nova influência. Imagine agora o mundo sem João em Pátimos. Pátimos era necessário para que o Criador impulsionasse João, a fim de que suas mensagens chegassem até nós hoje. É a partir dali, é a partir daquele momento complicado. Eu estava pensando hoje com os irmãos de manhã, estava me lembrando de Neemias. Na verdade, hoje foi tão interessante de manhã, porque quando a Ângela abriu o culto, ela leu um texto. Quando o Senhor aparece para o velho Jacó, que achava que tinha perdido o filho, que as coisas estavam acabando, sabe, aquele velho ali já sem muitas perspectivas de vida, meio morre de fome ou não morre, o que vai acontecer por causa daquele cara que está criando problema com a minha família lá no Egito. Ai. E aí o Senhor aparece para Jacó e diz o seguinte, seu filho José está vivo, e você ainda vai viver mais um tantão. Naquele momento de secura, naquele momento de incerteza, Deus vem falar com Jacó naquela circunstância para anunciar coisas futuras. No livro de Neemias, quando a gente observa Neemias, Neemias chega em Jerusalém e o que ele observa são os escombros. Escombro fala de uma coisa que já foi e que não é mais. É uma marca de destruição e é um memorial de tragédia. E é esse o lugar onde Neemias está. Mas no meio daquelas circunstâncias diversas, ele está arregaçando a sua manga. No meio dos entulhos, ele está tirando dinheiro do bolso.
na presença dos seus adversários e os inimigos da obra de Deus, tanto do lado de fora, quanto das pessoas próximas dele. As críticas, os comentários danosos, lá vem Neemias vivendo que no meio disso, ele se levanta para edificar. E enquanto ele está edificando, ele olha para o povo que ele serve e diz a eles o seguinte: o Senhor nosso Deus pelejará por nós. É a convicção do homem no meio dos escombros. O Senhor nosso Deus pelejará por nós. A terceira coisa que eu quero observar com os irmãos nessa noite, nesse texto, ela está a partir do versículo 12. E eu gostaria de chamar os irmãos para nós observarmos de novo o versículo 12 ao versículo 16. A Santa Palavra diz assim: voltei-me para observar quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, só uma observação, os candelabros aqui em Apocalipse, eles são símbolos da igreja. Vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz, ela parecia o som das muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas aqui são símbolos dos pastores, dos líderes, os anjos da igreja. E de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilhava em todo o seu esplendor. Esse momento agora, nós observamos a visão e aquilo que se é descrito diante de João, parece que o Senhor descortina uma outra realidade. Não, ele não deixou de estar em Patmos. Não, ele não deixou de estar num ambiente horroroso e ver talvez aquelas coisas que estavam ali diante dos seus olhos e de sentir as impressões daquele ambiente. Não, ele passa agora a perceber uma outra realidade. Diga comigo, uma outra realidade. Irmãos, sempre há uma outra realidade. Por exemplo, aqui agora. Há uma realidade espiritual que às vezes os seus olhos não estão abertos para ver. Mas se a palavra de Deus é verdadeira, e tem alguém aqui que crê que é? Se a palavra de Deus é verdadeira, os anjos do Senhor passeiam no nosso meio e a presença do próprio Cristo está aqui. Isso é uma verdade espiritual poderosa. Você faria muito bem para a sua alma se você glorificasse Jesus um instantinho. Oh Deus, que bom que o Senhor está aqui. Aliás, deixa eu dar uma palavra para você sobre culto. É muito importante isso. Irmãos, o Senhor se alegra com a sua presença aqui. O Senhor se alegra com a presença dos seus filhos e filhas, que vêm para adorá-lo em espírito e em verdade. É uma alegria do seu coração. A palavra de Deus diz que o Senhor veria o penoso trabalho do seu sacrifício, o seu penoso trabalho, que é conquistar a sua igreja. A cruz, irmãos, foi um período muito duro e um trabalho muito duro. E a Bíblia diz que depois que o Senhor terminasse o seu penoso trabalho, ele ficaria feliz, ele ficaria satisfeito, por causa dos filhos e filhas que agora podem entrar para adorar, para servir, para ministrar. O Senhor está alegre com a sua presença. Que bom que você veio. Que bom que você cumpriu o seu propósito de estar aqui para adorar o Senhor. Então, o Senhor agora descortina essa outra realidade para ele. Um semelhante a um ser humano. Sua roupa é comprida, seus cabelos são brancos e a descrição, às vezes pode nos parecer um tanto estranha. Seus cabelos brancos, seus pés reluzentes, olhos como chama de fogo, nas suas mãos 7 estrelas. Ai meu Deus. E o texto está dizendo para João que ele passeia no meio das igrejas dele. As igrejas dele não estão sob o controle dos homens, nem debaixo somente da ameaça das nações ou dos impérios. O Senhor caminha no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Nas suas mãos ele tem os seus pastores, a igreja é dele. E os pastores são dele para a glória dele. Da sua boca sai algo como uma espada de 2 gumes, o seu rosto é como o sol no maior esplendor do dia. A Bíblia diz então para mim e para você que a imagem, o impacto da visão é tão duro, é tão grande, que João desaba. É o que diz o versículo 17. As forças se vão,
Eu gosto sempre de pensar nesse texto dessa forma. João não está caído diante dos seus inimigos. João está caído diante do Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu penso que é certo afirmar que nesse momento, João não vê mais a sua solidão, nem a feiura do lugar, nem a tristeza do isolamento, nem a frustração do abandono ou do momento difícil que ele está enfrentando. Tudo é substituído pelo impacto da visão. Tudo é substituído pela manifestação da glória. Ouça, irmão e irmã, a manifestação da glória de Deus. A percepção da presença de Deus, da realidade de Deus. A abertura do coração para a realidade do Senhor e das coisas do Senhor. Elas diminuem a tensão da minha vida e da sua vida. Não significa, irmãos, que eu não estou sentindo mais Patmos. Não significa que eu não sinto mais a zombaria, o desprezo, a perseguição. Não é isso. Significa que é uma densidade de glória, que agora fortalece o crente, que impulsiona o crente, que ajuda o crente a enfrentar essas circunstâncias todas. E é isso que o Senhor está mostrando a João. Havia uma outra coisa acontecendo ali naquele lugar. Do mesmo jeito que agora. Esses dias nós estávamos num culto como esse. O irmão, terminando uma reunião como essa, o irmão me procurou e falou: Senhor, pastor, eu vi labaredas de fogo andando no meio da congregação. Essa é aquela parte que você daria um aleluia. Eu já disse isso para você. Uma irmã outro dia me procurou e falou: pastor, 2 anjos enormes do seu lado, um do lado direito, um do lado esquerdo. Eu tive até medo de olhar para eles, tamanha a beleza e a força deles. Irmãos, há uma realidade espiritual num ambiente como esse, quando os santos se reúnem, tem algo além da sua dor, algo além da sua preocupação, algo além da sua frustração. Existe o Cordeiro de Deus que venceu e reina para todo sempre. E ele veio visitar João ali, e ele está no meio da sua congregação. Eu achei tão interessante, hoje de manhã, terminamos o culto, um culto muito poderoso, um culto muito abençoado. E uma senhora me procurou aqui, e ela falou o seguinte: enquanto nós orávamos, o Senhor me mostrou essa igreja. Ele me mostrou essa igreja como uma fornalha, um fogo incandescente, onde as pessoas entravam e eram tocadas pela glória dele, os destinos eram mudados, a vida era mudada. Você poderia glorificar Jesus em um instantinho? Porque às vezes você está olhando uma realidade com a qual Deus não concorda. Satanás via uma realidade para João, os inimigos viam, e João talvez também visse a mesma coisa. Mas o Senhor aparece bem ali para mostrar para João que havia uma outra coisa que João não estava vendo, mas que era uma realidade poderosa. E a glória de Deus, ela tem o poder de nos impulsionar e de nos fortalecer. Os versículos 17 e 18, você está com a sua Bíblia aberta, porque eles vão dizer para mim agora e para você que João não está mais vendo, mas ele volta a ouvir algo. E o versículo 17 e 18 diz assim: assim que o vi. Em algumas Bíblias devem estar dizendo assim que o admirei. Quer dizer, a visão era interessante, então ele olhou com mais atenção. Assim que o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Repita comigo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Sim, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E bem aqui na minha mão, eu possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. É interessante que antes da gente pensar nisso que foi dito, é a descrição da tonalidade. João vai dizer um pouco antes que ele começa a ouvir algo como o som das muitas águas. Que voz poderosa, diga comigo, que voz poderosa. Essa descrição de som das muitas águas, ela não remete somente ao impacto sonoro, mas ao poder, à força da voz. Eu queria pensar um pouquinho com você, porque essa voz que João ouve aqui no início de Apocalipse, falando essas coisas todas com ele, como som das muitas águas, é a mesma voz, irmãos, que no início de tudo foi ouvida no nada, e disse ao nada: haja luz. E a luz não teve outra opção que não ser surgir por causa do poder do comando.
poder da voz. Haja separação entre a terra firme e as águas. E não houve outra opção diante do comando tão poderoso daquela voz, a não ser seguir o comando. E haver separação então, conforme havia sido dito. Produza a água, produza os céus, produza a terra. Essa é a mesma voz que se ouve em Apocalipse. E agora o que está acontecendo é que a terra foi produzindo, o mar foi produzindo, a água foi produzindo, os céus foram produzindo, porque a voz do Senhor é irresistível. O comando do Altíssimo é irresistível. Essa voz aqui em Pátimos, irmãos, é a mesma voz que num momento de tanta angústia, alguns milhões de pessoas estavam sem saber o que fazer. E o pastor do rebanho está orando. E Deus olha para ele. E a voz ecoa, dizendo: por que você ora a mim? Estende o seu cajado, fende o mar, e diga ao meu povo que eles devem marchar. Aleluia. É a mesma voz. É a mesma voz, irmãos, que quando aquela mulher é pega no ato de adultério e covardemente trazida sozinha para receber o juízo, porque a lei dizia que o cara tinha que ser trazido também, mas era trazida sozinha, e ela estaria abandonada diante dos seus inimigos e acusadores. É a voz que diz o seguinte, é a mesma voz, diz o seguinte: pode apedrejar. A lei diz para apedrejar. Então que seja apedrejada. É isso que diz. Com uma única ressalva: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro. É voz poderosa. É voz maravilhosa. Uma voz de autoridade, uma voz de discernimento, uma voz que divide as coisas. E é lindo depois o que ele diz para a menina. Ele olha para ela e diz o seguinte: eu também não te condeno. Faz o seguinte: vai e não peques mais. É uma voz tremenda. Eu sempre admirei quando aquele leproso chega diante de Jesus. O leproso é alguém completamente segregado. O leproso, se ele não pudesse mais falar, ele tinha que soar algum tipo de barulho para que as pessoas soubessem que tinha um leproso ali. Ele era imundo e havia um perigo de contágio. Se ele pudesse falar, ele tinha que gritar leproso e avisar as pessoas. Era assim que vivia. Mas olha esse cidadão. Ele meio que rompe os protocolos. Chega diante de Jesus e diz o seguinte: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Você lembra a voz? Lembra a voz? A voz se levanta para dizer o seguinte: eu quero. Fica limpo. Aleluia. Aleluia. Acho maravilhoso o ecoar dessa voz. Ele agora está cravado no alto do Gólgota. Ele vai falar algumas coisas ali. A voz é tão poderosa. Ele vai falar algumas coisas ali. Uma delas é o seguinte: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? É a mesma voz do começo, é a voz agora: Deus meu, por que me desamparou? Por que eu não percebo o Senhor? E é tão interessante isso é tão poderoso, porque ali naquele lugar, o justo, o absolutamente justo, o totalmente puro e totalmente santo, diz a palavra, se fez pecado por nós, por mim e por você. Ele experimenta agora a dor da separação. Não tinha pecado, mas agora ele se fez pecado no meu e no seu lugar,
para que a gente pudesse estar num lugar desse aqui, ouvindo a sua santa palavra e querendo viver uma vida de transformação e de avanço diante dele. Acho linda. A outra fala da cruz, que é uma voz tão poderosa, é a voz que diz, está feito. Oh, aleluia, está feito. Está acabado, está pronto. Tudo o que precisava ser feito para que eu e você e todos os pecadores da terra pudessem encontrar um espaço de esperança contra a ira de Deus. Tudo o que precisava ser feito para que a ira de Deus agora não fosse mais derramada sobre mim e sobre você, a cruz fez, Jesus fez na cruz. E agora ele diz assim, está feito. Está consumado, está acabado, e voz poderosa. É interessante o próximo falar da cruz. O próximo falar da cruz é, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Às vezes a gente não presta atenção, e é bom que algumas pessoas expliquem para nós. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, ali estava o autor da vida. Irmãos, ali estava o Senhor de tudo. A morte não podia tocá-lo. Ela precisava de uma autorização para chegar. Essa é aquela hora que você daria um aleluia gostoso. Eu espero que o seu silêncio seja de absorção. O autor da vida está permitindo que a morte chegue um pouquinho mais perto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A morte não o tragou ali. Ele se rendeu e se ofereceu completamente ali. E eu me lembro de um pastor explicando esse quadro para nós. Ele diz o seguinte, e a tadinha veio. Ela mal sabia que ele ia vencê-la de uma vez por todas daqui a pouco. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando o salmista descreve essa voz, no Salmo 29, ele vai gritar para mim e para você, a voz do Senhor é poderosa. Aleluia, você acredita que a voz do Senhor é poderosa? A voz do Senhor é cheia de majestade, diz o Espírito Santo, através do salmista no Salmo 29. A voz do Senhor quebra e despedaça os cedros, despede chamas de fogo, faz tremer o deserto, faz com que as corças deem a luz lá no campo. Esse é o poder da voz do Senhor. E por causa da grandeza da voz do Senhor, no templo do Senhor, as vozes se levantam para dizer glória. É isso. E essa voz agora ecoando diante de João vai dizer para ele, não tenha medo. Levante a voz comigo e diga assim, não tenha medo. Eu não sei você, mas eu acho uma das ordens mais difíceis que o Senhor dá para eu cumprir. Só para eu saber, alguém aqui teve medo essa semana de alguma coisa, por favor? Alguns poucos de nós, o restante é tudo corajoso. Muito obrigado que vocês estão aqui com a gente, vocês não tiveram medo de nada. Sei. E o Senhor está dizendo o seguinte, não tenha medo. Ô João, não tenha medo de mim, não tenha medo dos meus propósitos, não tenha medo dos meus planos, não tenha medo dos seus inimigos, não tenha medo das circunstâncias. Isaías 41, por exemplo, o Senhor insiste comigo e com você, e Ele diz o seguinte, não tenha medo. Não tenha medo, não é porque vai dar tudo certo. Hoje de manhã eu estava falando aqui com a igreja, você já viu a gente dizendo para as pessoas assim, não tenha medo, vai dar tudo certo. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Não faz de novo não. Porque fala outra coisa. Porque às vezes você está dizendo, vai dar tudo certo, mas não é boa, velho, você sabe que não vai dar. Você só está querendo animar a pessoa de um jeito errado, e crente não precisa fazer isso. O Senhor não diz aqui para mim e para você, não tenha medo porque vai dar tudo certo. Aliás, eu tenho uma palavra de Deus para você sobre dar tudo certo. Na vida do crente, irmão, sempre vai dar tudo certo. Você entendeu? Nós estamos indo para o lugar onde tudo vai ser absolutamente certo. É para lá que você está indo. Aqui, nesse plano, muito possivelmente não vai dar certo tudo não. Mas como nós observamos aqui na semana passada, o Senhor tem o poder de usar todas as coisas em conjunto
para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos agarrados na seriedade desse Deus que não mente. Então o texto não diz, Isaías 41, não tenha medo porque vai dar tudo certo. O texto diz, não tenha medo porque eu te escolhi. Parece que o Senhor está perguntando assim, tá bom. Eu escolhi você. Basta. É interessante isso. Não tenha medo, porque eu te escolhi. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Olha que texto poderoso. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aí o Senhor diz aqui, envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra você. Você vai procurar e sequer vai encontrá-los. Louvado seja o nome de Jesus. Imagino que seja uma palavra de Deus direta para algumas pessoas aqui nessa noite. O texto, o Senhor prossegue dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. É isso que o Senhor está dizendo, versículos 17 e 18. Eu sou o primeiro. Imagina, irmão, quem é que pode dizer uma coisa dessa? É só Jesus Cristo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ô João, é o seguinte, antes das suas lutas, antes de Pátimos, antes dos medos, antes das impossibilidades, sou eu. Moisés brada isso no Salmo 90, ele diz algo tão maravilhoso, o Espírito usa Moisés para ensinar a gente, dizendo, antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando tudo passar, João, Josimar, Sião, quando tudo passar, eu continuo sendo o mesmo, o primeiro e o último. Quando o culto acabar, quando a alegria acabar, quando a tribulação acabar, você precisa saber que eu sou o primeiro, eu sou o último. O texto avança dizendo, eu sou aquele que vive. E a gente está olhando para Jesus aqui, né? Eu sou aquele que vive. É tão maravilhoso, eu estive morto. Eu enfrentei o Calvário. Eu paguei o preço do pecado. A morte foi vencida. E eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Algo assim tão poderoso, irmãos, para mim e para a sua vida, é que nós não conseguimos dimensionar o impacto da morte e o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. O efeito disso é cósmico. E isso atinge a minha e a sua vida também. Isso é que salva, isso é que cura, isso é que liberta, isso que batiza com o Espírito Santo a esperança para mim e para você por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E para encerrar esse tempo com você, a última fala, a última assertiva de Jesus nesse texto é, eu tenho as chaves. Chave indica domínio, chave indica autoridade, chave indica comando. Diz o seguinte, eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. É interessante, irmãos, é que às vezes a gente acha que o diabo é tão poderoso, mas nem a chave do inferno ele tem. Nós precisamos mudar a nossa ótica. O Cordeiro venceu, irmãos, ele é absoluto em sua vitória para a glória do seu nome. Somos ensinados por muitos que o Salmo 27, o Salmo 24, ele é uma canção do retorno. Diga comigo, a canção do retorno. Profeticamente, o salmista canta a chegada do vitorioso nos céus. Jesus veio, venceu, e agora ele está retornando. Então, na iminência de sua chegada, o arauto, ele levanta a voz e grita para que os céus inteiros ouçam. Ele grita assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. O Rei da Glória está vindo bem aí. A pergunta, então, ela é retórica. Ela é só para deixar o ambiente mais poderoso e mais festivo. A pergunta é, quem é o Rei da Glória? E a resposta é para deixar claro que todos as miríades dos céus estão sabendo. A resposta é, o Rei da Glória é o Senhor,
o Senhor forte e o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória. E o arauto agora levanta a voz e diz de novo: levantai-vos, ó portais eternos. O Rei da glória está vindo bem aí. Novamente a pergunta: quem é o Rei da glória? Aleluia. O Rei da glória é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Irmãos, deixa eu lembrar uma coisa para mim e para você nessa noite aqui. Uma das metáforas que o Senhor usa para mim e para você é ovelha. Ele é o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, mas não é a única. Há uma metáfora poderosa em Efésios 6, que é a metáfora do exército. Você pode colocar em pé um instantinho para nós terminarmos? Assuma a sua posição um instante aí. E ali em Efésios, o exército precisa estar fortalecido pela armadura, para enfrentar o dia mau e para enfrentar o inimigo, e depois de vencer tudo, permanecer firme. Por quê? Porque nós servimos o Senhor dos exércitos, nós andamos atrás dele. Eu quero encerrar esse tempo só para dizer com você aqui nessa noite, ou dizer para você nessa noite, que essa mensagem, ela nos chama para um alinhamento. Ele nos chama para um perfilar. Homens e mulheres que sabem quem são, e principalmente sabem quem o seu Deus é. O que Ele diz de si mesmo, e o que Ele diz de nós e para nós. Deus nos chama ao arrependimento. O Senhor é desse jeito aqui que o texto está apresentando. O Senhor faz e fez essas coisas que o texto está nos apresentando. Portanto, deixemos o embaraço. Diga comigo, o embaraço. O embaraço, irmãos, tem a ver com determinados pensamentos, determinadas séries, determinadas posturas, determinados sentimentos, determinadas atitudes. Deixemos o embaraço. E deixemos o pecado que nos assedia. E olhemos firmemente para esse Jesus aqui, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje de manhã, quando estava fechando o esboço, um texto cruzou a minha mente, e às vezes quando isso acontece, muitas vezes é uma palavra direta, e eu vou compartilhar com você. 1 de Reis 18, salvo engano, versículo 21, 22. Elias está diante do povo, e diz ao povo o seguinte: se Baal é Deus, vocês devem servir Baal. E depois ele diz o seguinte: entretanto, se o Senhor é Deus, então vocês devem se render a Ele e servir a Ele. Curve a sua cabeça um instantinho. Senhor, nós estamos aqui, e na limitação da capacidade humana, a sua mensagem foi pregada, ela foi entregue. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está passeando no meio dos castiçais. É isso que o Senhor faz. O Senhor anda no meio da sua igreja. Ela é sua igreja. Aqui está o seu povo. Oh Deus, aviva em nós essa visão clara do Senhor. Eu preciso, e alguns oram comigo, nós precisamos de um avivamento dessa visão clara. O Jesus que nós servimos, o primeiro e o último, o único. Não tem ninguém além do Senhor. Meu Deus, aquele que esteve morto, mas pelo próprio poder ressuscitou, porque a sua palavra afirma que era impossível que a morte detivesse o Senhor ali naquele túmulo. Muito obrigado por isso. Oh Deus, essa visão clara de alguém que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não é o governo que tem autoridade, não é o inferno que tem autoridade, não é o inimigo que tem autoridade, não é Satanás que tem autoridade. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e Ele tem toda a autoridade nesta igreja, toda a autoridade na nossa casa, toda a autoridade nas nossas finanças, toda a autoridade sobre essa enfermidade, toda a autoridade sobre esse ataque maligno. Ó Senhor, o Senhor tem toda a autoridade. Nós queremos honrar o Senhor, olhando para esse texto com esperança e com firmeza. Ó Deus, e à medida em que a gente olha assim e veja assim, o trovejar da sua voz coloque a nossa vida no lugar,
qualquer que seja o Patmos, qualquer que seja o momento alegre, ou de certa luta e dor que teu filho e tua filha estejam enfrentando. Ó Deus, o Senhor, pelo poder da sua voz, coloque as coisas no lugar. Essa é a minha oração, por mim e pela sua casa. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.